Imagine se a gente tivesse um diário escrito pelo próprio Adão e um diário escrito pela própria Eva. Acho que seria muito bacana, seria uma obra literária de imenso valor, porque são ali a obra literária, né, dos primeiros pais da humanidade, né, dos primeiros seres humanos ali. Mas nós temos algo muito melhor do que um mero diário de Adão e Eva, que é o próprio Gênesis, ou a própria Bíblia como um todo, que vai nos dar insights lá no primeiro casal original, muito melhores e muito mais precisos, obviamente, muito superiores a o que o próprio relato de Adão e Eva teria para nós. Então, se Adão e Eva tivessem lá escrito um diário e tal, eles poderiam enxergar as coisas a partir da sua perspectiva, do seu subjetivismo, que não seriam precisas, eles poderiam comunicar mentiras para nós. Mas a partir do momento que nós temos um texto inspirado jogando luz, lá em Adão e Eva é muito melhor e mais proveitoso. Na verdade, é um texto perfeito para nós. Pessoal, eu estou pregando em Gênesis aqui na igreja que eu pastoreio, na Igreja Batista Reformada de Indaiatuba. Eu estou lendo alguma literatura ao redor dela. E um livro que eu li recentemente, esse mês de fevereiro de 2022, que foi sensacional, fantástico, que eu quero muito que vocês leiam, quero muito recomendar para vocês, é o livro Diários de Adão e Eva, de um escritor norte-americano do século XIX, comecinho do século XX, chamado Mark Twain, ok? Mark Twain é o pseudônimo dele, que ele usa como escritor, mas na verdade o nome dele é Samuel Langhorne Clemens. É um cara, assim, muito sagaz, muito divertido, ele ganhava muito dinheiro dando palestras, fazendo o pessoal rir, era como se fosse um stand-up ali do final do século XIX. Ele escreveu romances que marcaram a literatura estadunidense e a literatura mundial como um todo. Alguns críticos vão dizer que os romances ali, 2 ou 3 romances do Twain, são realmente os maiores romances escritos por um norte-americano, ok? Isso é a opinião de alguns críticos, pode ser um exagero, pode ser verdade, não nos compete aqui. Mas esta obra, a final da década do século XIX, ali, 1890 e alguma coisa, comecinho do século XX, até 1910, ele escreve, então, primeiro ele escreve Diários de Adão, depois ele escreve Diários de Eva, como 2 obras separadas, depois o pessoal acabou juntando essas 2 obras e tem traduzida aqui pela editora Edra, foi uma editora que eu acabei lendo, ok? Uma excelente tradução, diga-se de passagem, eu posso deixar para vocês, se vocês quiserem, o link aqui do livro para vocês comprarem, é um livro curtinho, muito divertido, divertidíssimo na verdade, dei muitas risadas, poucos livros de literatura conseguem fazer a gente rir, né? É lógico que não é no nível de um Don Quixote, por exemplo, mas é um livro muito gostoso de ler, que um livro tão bom e que você sabe que o livro é bom porque você quer continuar lendo, então você não para de ler ali. Então, assim, o Diário de Adão, depois o Diário de Eva, depois que o Diário do Diabo, né? O próprio Satanás tem o seu diário ali, o cara sagaz, inteligente, preocupado com a humanidade e tal, né? E, pessoal, falando nisso, não leem literatura como se fosse uma obra de interpretação ou hermenêutica teológica, ok? Você talvez pegue ali o Diário de Adão e Eva e você fique escandalizado com algumas coisas, né? Porque é uma releitura, pessoal. Mark Twain não está falando assim, ó, eu sou um exegeta do Antigo Testamento que estou fazendo aqui uma interpretação do texto. Não, ele está fazendo uma recriação literária livre do texto. Ou seja, ele se fundamenta ali no relato de Gênesis, mas a criação é totalmente fictícia, totalmente para enriquecer a nossa imaginação. Não é para interpretar o texto bíblico, mas para criticar muitas vezes a sociedade da época dele e da nossa. As personagens são bem marcados, assim, caracterizadas, né? Tem pontos assim bem grosseiros, assim, por exemplo, Adão é um cara bem turrão, assim, bem burrão mesmo, é totalmente pragmático, então tudo ele tem que achar uma função na coisa para fazer e tal, não fala muito na dele e tal. Eva, por outro lado, ela é totalmente muito mais inteligente, como são todas as mulheres em relação aos homens, né? Muito mais inteligente, muito mais dada ao belo, à apreciação, à criatividade, e ela fala o tempo todo. Então você tem essas caracterizações bem marcadas nos personagens, né? Como se fosse quase uma literatura medieval. Se você lê Chaucer, você tem lá os personagens bem assim caricaturados, né?
e é o que acontece aqui nos diários de Adão e Eva. É muito engraçado, por exemplo, só algumas cenas aqui, Eva, ela consegue inventar o fogo, né? Ela consegue fazer o fogo e ela fica olhando para aquela beleza que ela acabou de criar, que é o fogo. Adão olha para aquilo e fala, ah, isso aí não serve para nada, eu não quero saber disso, né? Ela fala, mas é bonito, algum dia eu vou achar uma utilidade para ele, mas o importante é que é bonito e tal. E é muito engraçado, por exemplo, quando eles têm o primeiro filho, Caim, né? E quando ele nasce, Adão tá fazendo uma caça, na verdade, ele volta e acha que Eva acabou achando aquele animalzinho em algum lugar. Ele não sabe que animal que era, ele não sabia que era um ser humano ali pequeno, né? Um bebezinho, e ele acha que era um peixe. Aí ele pega o Caimzinho pequenininho e joga no rio para ver se é um peixe para nadar. O instinto de mãe de Eva vem à tona e ela pula no rio de volta para pegá-lo. Ele fica ali meses e meses tentando saber que tipo de bicho era aquele, achou que era às vezes um canguru quando começou a andar, depois achou que era um urso e falou, oh, se esse bicho aí criar algum tipo de rabo, alguma cauda assim, eu vou mandar ele embora, porque um urso ele pode aqui me devorar. E aí, pessoal, não existe uma consistência entre o Diário de Adão e o Diário de Eva, ok? Não é o propósito de Mark Twain fazer um relato consistente. Então, da perspectiva de Adão, o momento da queda foi de um jeito, da perspectiva da Eva, o momento da queda foi de outro jeito, e alguns relatos não batem, eles se contradizem, mas isso não prejudica o texto. Na verdade, talvez até foi, talvez não, com certeza foi intencional do autor trazer essas diferentes perspectivas. Um fala que foi de um jeito, outro fala que foi do outro e tal. Mas eu gostaria de trazer 3 pontos bem rápidos para vocês, para nós pensarmos teologicamente a partir do que nós temos aqui nos Diários de Adão e Eva, ok? Nosso canal é um canal de crítica teológica, ou seja, nós criticamos a literatura, a filosofia, até mesmo as teologias, a partir da teologia bíblica, ok? Então nós trazemos esses insights e crítica não é sempre ruim, é um julgamento que pode ser positivo ou negativo, ok? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o fato de que Eva, ela ser tanto dada à beleza, à estética, né, a questão do belo, ela é uma artista mesmo, né? Enquanto Adão é um cientista racionalista, a mulher é muito mais artista, né? Muito mais artística, perdão. E nesse relato do diário deles, pessoal, ela olha para a lua, é um momento muito engraçado, que ela olha para a lua, ela acha a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela foi criada numa sexta-feira, no diário dela, no sábado ela olha para a lua e na noite de sexta para sábado olha para a lua, fala coisa maravilhosa, coisa mais linda. Ela tenta jogar cascalhos lá nas estrelas para derrubar, mas ela fala, tá muito longe, não tenho força para isso e tal. E aí quando amanhece a lua some e ela acha que algum vizinho lá do horizonte, né, que ela não conhece, ela tá sozinha, mas não sabe que ela não sabe, ela simplesmente traz as coisas à tona. É só um parênteses, ela é muito engraçada porque ela dá nome, ela que dá nome para tudo. Adão não quer saber de dar nome para ela, para as coisas, né? Ela dá nome para tudo. Então ela vê um leão, ela fala, o nome disso é um leão porque parece com um leão. Aí Adão fala, mas como que parece com um leão? Você não tem nenhuma referência prévia a isso? Ela fala, não, parece com um leão, é um leão. Aí Adão fala, puxa, ela dá nome para tudo. Ela dá nome até para as coisas que não respondem a esse nome, tipo uma pedra, ela deu o nome para uma pedra, tem coisa mais inútil que dar o nome para uma pedra, porque ela não vai responder quando você chamar ô pedra, né? Adão é muito burro mesmo, né? Muito ignorantão, assim. E Eva, ela tem esse senso estético, né? E ela vai falar, quando a lua aparece de novo, ela fala assim, ó, os vizinhos derrubaram, são gente boa e tal. E ela fala ali, no momento que, já faz um tempinho que eu li, mas ela fala que ela foi criada para o belo, né? Ela foi criada para contemplar a beleza. Essa é uma frase muito maravilhosa que marca algumas filosofias durante a história, né? Nós somos criados para o belo, o que é uma verdade e não é ao mesmo tempo, dependendo de como nós definimos belo, né? Se nós imanentizarmos o belo só dentro das trincheiras da criação, em algum momento a gente cairia num tédio absoluto, porque nós iríamos exaurir essa beleza toda, ok? Mas, por outro lado, nós entendemos que o belo, sumo belo, também é o sumo bono, né? O supremo bem, que é o supremo belo, que é o próprio Deus, aí sim isso faz todo sentido e é verdadeiro, está de acordo com a teologia bíblica, né? Nós somos criados para contemplar a beleza e a glória de Deus, ok? E esse é o nosso verdadeiro fim do propósito, né? O principal propósito da nossa existência é contemplar e viver e desfrutar da glória de Deus e se alegrar nela para sempre. Então, nesse sentido, tome um pouquinho de cuidado lá com Mark Twain, cuidado de não imanentizar a beleza, mas uma beleza, toda a beleza imanente, toda a beleza da criação,
ela é um signo, é um sinal, ela significa, ela aponta para a suprema beleza que é Deus Criador, Pai, Filho e Espírito. Um outro ponto bem rapidinho é que a questão do relacionamento pré-queda e pós-queda de Adão e Eva. Na literatura do Mark Twain, no Diário de Adão e Eva, você tem ali uma não aproximação de Adão e Eva. Adão e Eva, eles não se davam bem, principalmente da parte de Adão. A Eva, ela estava super interessada em Adão, correndo atrás dele, tentando agradar ele, mas Adão era um cara assim bem seco, não queria falar com ela. Ele chama ela de nova criatura do cabelo grande, né? Essa nova criatura do cabelo grande e cabeluda, ela fala demais, nossa, não me deixa quieto. Aí às vezes ele foge, se esconde dela e tal, né? Ela fica, nossa, mas que cara esquisito e tal, né? Um dia eu vou conquistar ele. Então, antes da queda, eles não têm um relacionamento aprofundado. Depois da queda, eles se apaixonam, principalmente Adão se apaixona por Eva, assim, eles têm um relacionamento muito bonito ali na literatura, tanto que quando Eva morre lá, ele coloca no epitáfio dela lá de frase, né? Aonde Eva estava, ali era o Éden, né? Uma frase muito bonita. O próprio Mark Twain falou isso da mulher dele quando a mulher dele faleceu, né? Ele falou assim: ó, onde ela estava, ali era minha pátria, né? E ele torna isso literário a partir de Adão e Eva, né? Então eles se amam, e aí Adão ele bendiz o dia que ele foi expulso do território dele, como ele chama, que era o Éden, porque a partir dessa expulsão eles se relacionam melhor. Bom, pessoal, isso é o inverso do que a Bíblia diz, ok? Adão e Eva tinham um relacionamento pleno, foram criados um para o outro, foram criados à imagem de Deus de forma igual, de forma complementar, estavam ali desfrutando. Adão olha para Eva totalmente apaixonado, fala, essa finalmente, compõe um poema para ela, além de Gênesis 2, essa é osso do meu osso, sangue do meu sangue. E depois da queda que o negócio se quebra, né? Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente. Ali eles têm várias disjunções, né? A criação dos filhos, eles presenciam Caim matando Abel, talvez. Tem Sete depois. É claro que existem elementos de esperança no final de Gênesis 3, Adão dando o nome para a mulher de Eva e algumas outras questões, né? De esperança ali no final de Gênesis 3. Mas o fato é que qualquer relacionamento humano, para florescer como deve, ele precisa estar de acordo com a vontade de Deus, na presença e na atmosfera divina, né? Precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Se você acha que você vai ter, como cristão, vai ter um relacionamento bom com um não cristão, no sentido conjugal, pode até ser que pela graça comum vocês tenham um relacionamento aceitável, mas de forma última só é possível desfrutar quando o casal está dentro do jardim, dentro do Éden, e o Éden agora é Cristo e a igreja, né? Que é o local onde Deus se encontra com a humanidade, o templo dele, ok? E por último, pessoal, a questão da morte antes da queda, ok? Eu sei que isso é muito polêmico, mas, pessoal, a morte, teologicamente falando, só é significativa para a imagem de Deus, que é o homem e a mulher, toda a humanidade. Okay? O homem e a mulher, toda a humanidade foram criados para viver para sempre. E morte, então, significa separação de Deus, separação do outro, separação, por fim, do corpo da alma num estado de morte temporário, da qual Deus, no julgamento final, irá reunir de novo. Portanto, não tem o menor problema se haver morte antes da queda, no sentido biológico da coisa, ok? É claro que a gente pode argumentar que os animais eles só houve derramamento de sangue ali quando Deus matou o animal para cobrir Adão e Eva ali, e depois lá em Gênesis 9 fala que a partir de agora eles poderiam comer os animais, né? Mas a partir do fato de que os animais, sei lá, o homem e a mulher comiam plantas e vegetais e tudo mais, já trazia morte para as plantas. As plantas participam do aspecto biótico da realidade, elas são seres vivos. Todo o processo da semente virar uma planta ou uma árvore envolve morte, todo o processo, né? Um peixinho lá no fundo do oceano comendo uma larvinha lá, alguma coisa assim, já envolve morte, né? E nada impede também, o texto não diz, não sei, a gente não sabe se dá tempo também, ou quanto tempo isso aconteceu, ali em Gênesis 2, 3, mas os animais morrendo de velhice, alguma coisa assim. Então Adão e Eva eles tinham alguma consciência do que seria a morte, senão eles não saberiam o que era a morte, né? No dia que você comer do fruto do julgamento do bem e do mal, do discernimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Eles sabiam que é isso porque havia alguma morte que não era ruim. A morte só é ruim
para a humanidade que foi criada à imagem de Deus, que tem o sopro do Espírito em nós, conforme lá diz Gênesis 2, e portanto vivemos para sempre, ok? E temos esse relacionamento pessoal e especial com Deus, essa consciência de nós mesmos, do mundo e de Deus, etc. e etc. A gente não precisa fazer um caso sobre isso, a gente não vai construir uma dogmática sobre isso, mas Romanos 5 vai falar que a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão, mas a morte para a humanidade. Todos morreram em Adão, ok? A morte para a humanidade. Então, teologicamente falando, não tem o menor problema. Por que eu estou falando isso? Porque Adão e Eva, nos diários de Adão e Eva, do Mark Twain, eles não sabem o que é morte, então não faz sentido o mandamento de Deus para eles. Então eles falam assim, a Eva está subindo lá na árvore lá proibida, com a serpente ali do lado, e Adão fala, não faz isso, porque se a gente fazer isso, a gente vai morrer, acho que a gente vai morrer e tal. Aí ela falou assim, mas o que é isso? O que é a morte? Aí Adão, não sei, mas coisa boa não deve ser, né? Senão não seria uma proibição e tal. Entenderam o ponto? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês, em algum momento da vida de vocês, leem os diários de Adão e Eva, do Mark Twain. Vocês vão se divertir muito, vai ter muita pano para vocês imaginarem e pensarem e se tornarem mais criativos com esse diário de Adão e Eva. E pessoal, não se esqueçam, se vocês estão gostando desse conteúdo, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de dar o seu like, isso ajuda muito. E deixa aqui nos comentários se você já leu, o que você achou desse livro, ou se você quer ler e você talvez tenha alguma expectativa sobre esse livro, e o que você achou desses pontos que eu trouxe aqui para nós refletirmos sobre os diários de Adão e Eva. Eu sempre trago pontos e reflexões nas nossas resenhas, não apenas indico, não apenas reconto a história, porque isso vocês podem ler o review na internet aí e já era. Eu trago algumas reflexões e críticas teológicas para nós, ok? Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Eu acho que vou gravar ainda hoje mais uma resenha para nós, porque essa semana foi muito corrida, acabei não conseguindo gravar, mas fica aí para vocês, então, Diários de Adão e Eva, do Mark Twain. Tudo bem?